a pouco eu já vou falar também sobre a nomenclatura, porque a gente também, dentro das nossas propostas, a gente acabou trazendo um pouco essa questão da linguagem também, então a gente não usa mais irmã maior, a gente usa irmã guardiã. E aí eu tô aqui junto com a Thay, para a gente facilitar essa conversa de hoje. Quer se apresentar, Thay? Boa noite, mulheres. Sou a Thaíla, também estou irmã guardiã nesse momento. Alguns meses aí no processo, vendo minhas folgas serem consagradas. A Clara foi vento da minha mandala. E agora a gente está aí junto, ancorando esse trabalho de retomar os fios dessa grande teia, né? Que todas nós estamos fazendo. Então, gratidão pela oportunidade aí da escuta e dessa troca tão grande, né? Estamos em 83 mulheres hoje. Sejam todas bem-vindas. Eu queria só, então, a gente, né, eu e a Thay, a gente se encontrou, bom, a gente se encontra todos os dias, falando todos os dias, mas hoje a gente estava com esse foco do que a gente ia trazer hoje para cá, e a gente chegou na conclusão de que é impossível trazer o tanto de coisas que a gente vem trabalhando e olhando num curto espaço de tempo, né? Então a gente fez uma seleção do que a gente achava mais importante trazer, e algumas coisas a gente não vai poder aprofundar hoje, mas a gente já vai trazer como, né, para poder já ir acessando essas sabedorias, e depois a gente vai entender como daqui para frente a gente faz, se a gente faz outros zooms, né, se a gente consegue, através das irmãs guardiãs também, ir chegando com mais informações até vocês todas. Então, a nossa proposta é que a gente quer colocar um teto para a gente começar a finalizar mesmo próximo das 11, assim, para que todo mundo possa ir descansar. Então, a gente tem aí 1 hora e 40 minutos. Então, a nossa proposta é que a gente fale no primeiro momento. Então, a gente traga o que a gente preparou para trazer para vocês. E aí, só depois que a gente falar, a gente abre para algumas perguntas, questionamentos, curiosidades, já deixando claro que talvez não dê para abrir para todas. Então, a gente também coloca um tempo nessa abertura de algumas pessoas e talvez a gente não responda tudo. Talvez, às vezes, seja mais importante só escutar também o que está vindo de perguntas, né? De curiosidades sobre esse processo que a gente vai trazer agora. E aí, então, quem tiver um caderninho aí, sempre que veio uma pergunta, uma curiosidade, anota. Isso é bem legal, porque isso desocupa espaço na nossa cabeça de ficar tentando lembrar o que eu quero falar depois e eu acabo perdendo novas informações. Então, eu vou lá, anoto, e depois eu já sei de forma mais organizada o que eu preciso perguntar para ser mais objetiva também na hora que a gente abrir para as perguntas, tá? Então, vamos começar, Thay? Vou só então trazer assim, como é que a gente chegou aqui, né? A gente foi convidada porque a gente estava lá num dos grupos das Hermanas Maiores, é um grupo que tem mulheres de vários países, né? Principalmente daqui da América do Sul. E aí a gente começou a gente compartilhava as nossas consagrações, que as nossas mandalas estavam se consagrando, e algumas mulheres começaram a trazer um pouco, olha, a gente quer saber o que vocês estão fazendo aí, porque a gente percebe que tem muitos movimentos que ainda estão muito atravancados, que ainda estão com desafios para além da conta, né? E aí a gente começou a conversar e a gente foi chegando à conclusão de que era bom a gente ter um momento da gente poder partilhar, então, tudo que a gente tem feito, que tem tido resultados tão positivos aqui dentro do processo, para que todas tenham acesso a isso. Quer começar falando, Thay, da contextualização? De como o teatro chegou no Brasil? Tá. Então, a gente queria primeiro trazer essa contextualização mesmo, uma análise de conjuntura, assim, né? Então, pelo que a gente tem de conversas, porque todo o processo do teatro, ele tem por base uma forma bem de tradição oral, né? Então, a gente tem muitos materiais escritos, mas ainda assim a gente não tem aqui dentro documentos, registros claros. Então, muitas coisas que a gente sabe é do que a gente vai ouvindo, conversando e o que vai chegando nas linhagens, né? Então, a gente sabe, tem informações que o teatro chegou no Brasil há um pouco mais de um ano. Então, ele chegou em meados de fevereiro, março do ano passado. E quando ele chegou no Brasil, ele chegou com a estrutura que ele tinha e ele começou a circular com as mulheres aqui do Brasil que foram sendo convidadas naquela estrutura, que era uma estrutura de um tempo rápido,
né? Uma estrutura que era você viver de fogo até a água num tempo lunar, ou seja, uma semana para cada elemento. E aí depois, como irmã maior, né, que naquela época era irmã maior, você também ia viver mais 28 dias, e depois, o último ciclo, você ia descansar 28 dias, mas ainda conectado com o tear, e pronto. Então, em 3 meses, você já tinha entrado, passado por tudo e saído. E isso super funcionava. Naquele momento, aquelas mulheres entravam com esse gás, faziam acontecer, a rede tinha esse propósito, as mulheres que entravam estavam alinhadas com esse propósito, era isso que elas estavam buscando naquele momento, e a coisa estava fluindo. Em dado momento, começou a mudar um pouco as mulheres que estavam entrando no tear, e ao mesmo tempo começou, na minha perspectiva, tudo que eu estou trazendo aqui é a minha visão, assim, junto com as conversas que eu tenho com outras irmãs guardiãs e com a Thay, né? Não é a verdade única, é só um ponto de vista. Eu comecei que eu percebi, né? Que começaram a se entrou em choque com uma cultura, né? Então todo o tear em cada país ele vai ter que se relacionar com a cultura daquele local. Ele vai ter que se relacionar com as pessoas daquele local, com a linguagem daquele local. E isso não é diferente aqui. Então, quando chegou aqui, no começo não estava muito se relacionando com isso, ainda estava muito rápido, né? Não dava tempo de se apropriar, mas aos poucos a gente começou a entender o que é isso no Brasil. Quem são as mulheres brasileiras? Em que momento estamos? Político, social, né, amoroso, sei lá, em todos os âmbitos. Em que momento estamos no nosso desenvolvimento, né, dos nossos caminhos, cada uma. E aí, no choque com a cultura brasileira, eu senti que algumas coisas acabaram, que tem a ver com a cultura, e dentro da minha percepção, acabaram sendo conduzidas de uma maneira que foi gerando uma crise dentro do tear. Então, primeiro que a gente não tinha materiais em português, né? Agora que estão surgindo materiais em português. Isso fazia com que a gente tivesse muitos ruídos, né? Então, aqui eu já estou... Então, o que eu estou trazendo, né? Estou trazendo o que veio no contexto e foi chegando um momento que uma crise foi começando a se instaurar, né? Todo momento de crise, de conflito, é um momento muito precioso. Que algumas tendências de olhares olham para isso como se isso fosse um problema a ser eliminado, quando na verdade aí mora uma riqueza de uma sabedoria que propõe uma mudança, algo que eu não conheço, porque quando eu já conheço não tem crise, já tá. Então quando vem a crise é um convite para vamos descobrir coisas novas, vamos aumentar a nossa capacidade de compreensão do mundo. Vamos aumentar a nossa intimidade conosco mesmo, com o outro, com as nossas relações? Então, que bom que teve uma crise no tear. Que bom que teve conflitos. Isso significa que a gente está vivo e que estamos preparados para entrar em contato com muito mais sabedoria do que já estava vindo antes, né? Então, a gente fez um processo, principalmente eu e a Thay, mas com outras irmãs guardiãs também. Alguém compartilhou aí a página. Isso. Então a gente começou a fazer um trabalho de olhar para essa crise com prazer mesmo, sabe? De olhar para ela e não olhar para ela querendo se livrar ou negar dela, mas falar, vamos descobrir o que essa crise está trazendo para a gente? E aí a gente começou a investigar, né? Mergulhando lá, colocando a mão mesmo, sabe? Onde, na ferida, onde precisa colocar, vamos olhar mesmo o que precisa olhar para a gente recolher essas informações, né? E aí, dentro desse lugar da crise, a gente identificou vários pontos que a gente conseguiu nomear. Então, aqui eu vou trazer alguns para a gente poder olhar juntas para isso, né? Então, uma das coisas que a gente começou a perceber é que existia esses ruídos na comunicação, né? Então, a gente não tinha um material em português. Algumas mulheres entendem espanhol, então conseguiu entender as informações. Mas mesmo às vezes entendendo espanhol, entendendo as informações, isso não me tocava de uma maneira tão profunda, porque não é a minha língua, não é aquilo que acessa o meu coração, é algo distante, né, algo do externo. Então, então isso começou a criar tanto ruídos na questão da informação, quanto ruídos na questão também de eu não me sentir pertencente a isso. Porque parece que é algo de outro lugar.
que eu estou tentando me adaptar, mas eu não sei muito bem se é isso. Então, isso também começou a gerar conflitos dentro, com as pessoas lá no inconsciente, né? Não era tão consciente, né? Aí a gente começou a ter tempos mais alargados. Também foi uma das coisas que a gente identificou. E esses tempos alargados, ele começou a trazer frustração, pressão, medo, dúvida. Aí, diante desses sentimentos, começava a surgir o quê? Cobrança, exigência. Aí eu começo a apontar para que o problema é o outro, que o problema é fulano, que o problema é lá fora que aconteceu não sei o quê, que o problema é porque a água não sei o que lá, o problema é que a minha terra não sei o que lá. Então a gente começou a entrar num lugar que era exatamente o contrário do que a gente estava se propondo quando a gente disse sim para estar aqui, que é sair dessa lógica, né? Mas olha que lindo, a gente chegou nisso. Por quê? Porque é isso que a gente estava trazendo. E a gente trouxe para cá, para dentro, para a gente poder fazer o que com isso? Curar aqui dentro, olhar para isso, transmutar isso. E transmutar onde? Aqui, num espaço seguro, num espaço fértil para isso, num espaço que realmente permite que a gente possa fazer essas mudanças, né? Então, que rico isso, né? Se a gente souber olhar com esse olhar, a gente vai perceber o tamanho da riqueza que tudo isso trouxe e está trazendo. Aí, com os tempos alargados, a gente começou a ter o cansaço também, e a gente começou a ter descosturas. E aí, diante das descosturas, que também não necessariamente é um grande problema, mas a forma com que você vai lidar com isso pode fazer com que isso vire um problema maior, começaram a fazer costuras para poder sanar esse lugar, sem se preocupar, sem ter o cuidado de olhar para a rede. Se eu mudo uma mulher de lugar, eu afeto a rede ou não? Então começou a se ter um olhar muito estreito e fazer essas costuras para resolver aquela mandala lá, sem olhar todo o sistema como estava sendo afetado. Aí, e aí dentro dessas descosturas também, a gente começou a ter mulheres que começaram a se desesperar diante daquelas descosturas e começaram também a sair de forma desesperada. E aí, quero devolução do dinheiro, e aí mulheres que já estavam lá, já tinham gastado dinheiro, tinham que devolver, enfim, a gente começou a entrar numa bola de neve que envolvia muitas questões, a um ponto que algumas mulheres chegaram em mandadas falando, não sei mais nem o que fazer com isso tudo. Agora ficou um lugar meio, assim, o que a gente faz? Existe possibilidade? E, além disso, a gente tinha uma estrutura externa ao TEAR, fazendo ataques reais ao processo. Né? Então, a gente tem vídeos, tem pessoas, tem uma sociedade que resolveu comprar, que resolveu colocar sua energia nisso, né, para destruir, inconscientemente ou não, o processo que a gente estava acontecendo. Então, a gente também tinha um impacto externo, também piorando toda essa situação, e que muitas vezes a gente usava como a justificativa para o porquê que a gente estava vivendo tudo isso aqui dentro. E a gente acabava até se distraindo com isso, ao invés de olhar para aqui dentro o que é que a gente podia fazer. Inclusive, por quê? Porque esse é um processo de cocriação. Porque não tem ninguém que vai mandar nada aqui dentro. Porque nós somos as únicas responsáveis por fazer dar certo ou não. Né? Então, aí pegava na ferida. Para eu parar de responsabilizar o externo, eu vou ter que reconhecer qual é a minha contribuição dentro desse processo, seja para que ele aconteça, ou seja para que ele não aconteça. E também, teve mais um ponto que foi muito interessante que a gente estudou, que nesse desespero todo para atrair mulheres, para conseguir girar, para conseguir costurar, a gente teve um processo de muita flexibilização, que também tem a ver um pouco com a cultura brasileira, que às vezes tem uma visão de que as coisas estão de enfeite aí. Então tem uma estrutura, mas pula essa etapa, não tem problema nenhum, depois a gente vê lá na frente. Não, mas que coisa mais chata essa regra, pra quê? Não, vamos fazer a coisa ficar mais legal, vamos pular e vamos fazer uma outra coisa assim. Então tem uma cultura nossa que olha para a superfície das coisas, acha que pode mudar tudo e que isso não vai afetar em nada, que vai só deixar a coisa mais fácil, melhor, mais rápida, que a gente vai chegar em algum lugar. E aí começou a acontecer isso no teatro também. Então a gente começou a se prostituir para que o sim viesse das mulheres de qualquer forma. Então, não, você não tem o dinheiro do regalo, não tem problema, entra. Você não vai trazer 2 convidados, não tem problema, entra.
Ah, você não tem tempo, não tem problema, entra. Ah, você tem medo de se comprometer, não tem problema, entra. Tudo era, não tem problema, entra. E naquele momento as mandalas se completavam e você falava, ah, tá vendo? Não tem problema, estão se completando as mandalas. E hoje a gente está colhendo esse plantio que foi feito de uma maneira tão irresponsável, que tenha muito a ver com uma cultura brasileira que tem muita dificuldade de se tornar responsável. Então, aqui dentro, a gente tem esse chamado para fazer esse passo, caso a gente não tenha feito. Porque, às vezes, pessoalmente, tem mulheres aqui que já fizeram, né? Mas a gente está num coletivo, então a gente precisa com que todas as mulheres também entrem nessa sintonia, né? Não, eu olhei ali o chat para ver se tinha alguma coisa, mas eu não vou ficar olhando o chat, senão depois eu me perco. Então a gente olhou todo esse panorama e aí a gente falou, o que é que a gente faz com tudo isso? Eu, desde que entrei no tear, eu tenho muito essa característica de tentar achar onde é que está o nervo, sabe? Mais a coisa que está lá no fundo, que não está nada aparente, mas que é a raiz do que está provocando todas as outras coisas, né? Então eu comecei a ir procurando detalhes e eu fui destrinchando muitos detalhes que tem a ver com esse lugar que eu chamei de prostituição, né? No sentido de que a gente ia perdendo a mão conforme a gente não ia dando conta de quanto esses detalhes poderiam fazer uma grande diferença numa estrutura inteira que é o tear. E aí, diante dessa crise, veio muito forte para mim e para a Thay, veio muito ao mesmo tempo, né? Tipo, a gente falava assim, tô tendo umas canalizações, tô sentindo umas coisas, tô tendo uns pensamentos, aí a outra falava, eu também. E a gente começava meio a perceber que as duas estavam tendo uma mesma compreensão, sem estar dialogando, de um mesmo momento, que era, a gente falou, uma mudança precisa acontecer. Porque toda crise, ela vem para tirar a crise, ela tá entre uma situação real, o que está acontecendo, uma situação que é um passado que ainda está aqui, que eu quero ir na direção de um futuro que eu quero também trazer para o presente. No meio disso tudo tem a crise. Então, toda vez que a gente está passando por uma crise, vai gerar uma mudança. Então, a gente falou, vamos descobrir qual é essa mudança que essa crise está querendo dizer para a gente que a gente precisa fazer. E aí a gente começou a mergulhar nesses estudos. E aí os estudos que a gente fazia era muito focado assim. O que é que pode se mudar numa estrutura para fazer uma mudança? E o que é que até precisa se mudar numa estrutura? Né? Porque as estruturas, se elas são só rígidas e fixas, não serve. Né? São novas mulheres que entram, a gente tem um novo tempo, né? As gerações vão mudando, as coisas vão mudando. Mas tem algumas coisas que são a base que sustentam todas as coisas. E que isso não pode mudar. Né? A gente não pode, por exemplo, falando de elementos, eu não posso decidir, de repente, que a gente não vai mais ter água no planeta Terra. Não posso. Porque aí a consequência significa que acabou a vida. Acabou a vida da forma com que a gente se relaciona. Então, tem algumas estruturas que não mudam. Eu gosto de trazer esse exemplo da casa. Então, você tem uma casa velha e você entra na casa e fala, essa casa não tem nada a ver comigo, eu estou num outro momento, né? E eu quero, né, mudar algumas coisas, eu preciso um pouco mais de luz, precisa de água, precisa passar ar nessa casa, é muito importante isso, tem crianças, as crianças precisam ter um espaço para brincar, enfim. Só que na hora que eu vou fazer uma reforma nessa casa, eu não posso simplesmente decidir quebrar todas as paredes, mudar o que eu quiser, sem ter o mínimo de conhecimento da estrutura e do que dentro dessa estrutura eu posso mudar. No momento em que eu tenho clareza, aqui está uma coluna, aqui tem isso, esses aqui são a base, o resto eu posso mudar tudo. Vambora. Aí eu pinto da cor que eu quero a parede, abro uma janela, crio não sei o que, faço um platô, sei lá o que. Mas eu mantenho aquelas estruturas. Então, o nosso estudo foi isso. Foi esse estudo de engenharia do tear, de entender que tipos de estruturas eram muito preciosas, eram que sustentam todo o sistema, e quais eram as estruturas que estavam precisando ser modificadas, porque justamente elas também estavam gerando crise. Elas também já não serviam ao tear nesse momento. E aí a gente foi chegando em algumas coisas. Como todo conhecimento ele é contínuo, a gente chegou nisso até agora. A gente continua, as gerações continuam, eu vou sair, vão entrar outras mulheres, e esse processo ele é contínuo, né? Então a gente hoje pode deixar o legado do que a gente investigou, pesquisou, viveu, experienciou, mas as próximas mulheres que vão chegando vão se apropriando disso e também vão fazendo o seu processo com autonomia, né?
Acho que até aí, antes da gente trazer quais foram as mudanças, acho que até aí é um pouco isso. Você quer completar alguma coisa, tá? O que você está sentindo? Então, acho que a única. Tô um pouquinho rouca, gente, mas tá rolando. A única coisa que eu diria, assim, para acrescentar da Clara, até porque eu tô olhando aqui no chat as conversas, e esse lugar, assim, de ir deixando muita coisa acontecer, eu acho que tem a ver muito com uma questão mais do que prostituição, talvez de permissividade, sabe? Que é um lugar muito feminino também, da gente ir permitindo que as coisas sejam como são, sejam de um jeito diferente, sejam menos rígidas, rígidas num sentido de seguir, né, alguma orientação. E esse lugar, ele é um lugar que, na verdade, ele faz o oposto do que a gente apresenta, do que a gente veio buscar. A gente está falando essencialmente de empoderamento, né? Quando a gente permite que as coisas elas não sejam como são, a gente... Alguém compartilhou a tela aí. A gente acaba desempoderando essas mulheres, né, que estão chegando. Então, colocando essas mulheres num lugar que não desafiador, né, de você... Porque quando a gente entra no teatro, a gente é convidado a cada elemento de se desafiar, de desafiar a nossa própria potência e enxergar ela, para a gente poder ir além, né? Cada elemento na sua proposta, né? O vento, a comunicação, cada um trazendo uma proposta, mas é um convite a se desenvolver, né? E se a gente diz, não precisa fazer, a gente tira a oportunidade dessas mulheres de fazer essa mudança. E o que sustenta todo mundo aqui são as mudanças reais que a gente vê na nossa vida. Se essas mudanças não chegam na vida, perde o sentido. E aí essas mulheres se desconectam, essas mulheres saem. Então, acho que tem, só para completar a fala, assim, acho que trazer essa consciência da mulher mãe, né, que permite que as coisas vão sendo de um jeito e ajeitando aqui, ajeitando ali, a gente vai dando um jeitinho para poder manter você perto da gente, né? E na verdade, o lugar da gente se unir mesmo é um outro lugar, é um lugar da gente poder ir além daquilo que a gente já tem feito na nossa vida, né? Sair da zona de conforto, assim. Então, dentro ainda desse processo da crise, só queria trazer isso. Acho que a partir daí é falar um pouco, né, das propostas, do que a gente vem fazendo, né? Bom, então aí a gente sentiu também que várias propostas poderiam, porque aí a gente, depois desse momento, tá, então como é que a gente, de forma prática, começa a exercitar essa mudança? E aí a gente conseguiu fazer uma lista de ações novas, de novos olhares, novas formas de se relacionar com o TEAR, que a gente, depois de conversa, chegamos no momento que a gente falou, é isso. Tipo, chegamos em alguma coisa que é muito preciosa, a gente precisa experimentar isso. A gente começou a apresentar para as mulheres, e isso foi chegando no coração das mulheres, e todas foram sentindo ressoar, e as linhagens que a gente estava acompanhando começaram a colocar em prática. E aí a gente foi em pouco tempo, respeitando o tempo também de se desapegar daquele passado, toda aquela carga energética e sentimental que estava envolvendo todo aquele cansaço, aquela crise. A gente teve uma paciência de falar sem nenhuma pressa, vai vingar isso que a gente está plantando. A gente hoje teve resultados muito legais, assim, semanas consecutivas de consagração, mulheres muito empoderadas, as mulheres que estão chegando são muito potentes, mas mais para o final a gente vai contar um pouco mais dos resultados, né? Então, trazendo algumas ações que a gente fez. Então, a gente primeiro começou a trabalhar nos materiais, né? A gente falou, a gente precisa criar materiais em português, que sejam materiais que estejam com uma linguagem mais apropriada para a nossa cultura e para a nossa língua, e que tenham informações mais precisas desses detalhes dos processos que foram atropelados, para que a gente não atropele mais. Porque um dos nossos objetivos era, a gente agora está no momento de curar, porque teve um monte de problema. Mas a ideia é que a gente vá chegando num ponto onde não haja mais certas
doenças, né? Que a gente possa ter uma saúde tamanha que a gente não fique gerando mais doença para ficar tomando remédio, né? Que também é de uma cultura ocidental. Ao invés de cuidar da saúde, você cuida da doença, né? Então também a gente está cuidando das doenças agora, mas gerando uma saúde para essa saúde permanecer e a gente não precisa ficar lidando com tanta doença o tempo todo. Então, nessas linguagens a gente mudou era importante nos materiais a gente tomar cuidado com a linguagem e sempre e na vida né? Porque às vezes a gente está falando uma palavra, mas a gente quer dizer outra, né? Então a gente ter ir afinando mesmo a nossa linguagem, por isso a gente mudou de irmãs maiores para irmãs guardiãs, porque irmã maior vem do espanhol, que é hermana maior, e hermana maior na tradução seria irmã mais velha. Aqui, pra gente, quando a gente fala irmã maior, vem um sentido um pouco de alguém que está maior, alguém que está acima. E aí, lá no meu inconsciente, pode entender isso. E aí eu posso acabar assumindo um papel menor aqui dentro, porque tem alguém que é maior. Então a gente falou, não, então não é esse lugar. Então vamos com uma irmã guardiã. Outra mudança, tem várias mudanças, mas outras pequenas que em vez de telar, é tear, para que a gente se conecte com essa metáfora, porque telar é como se fosse uma palavra, sei lá, miche. É qualquer coisa, telar não ressoa dentro da minha compreensão o que é. Tear, tem alguma coisa que eu vou resgatar lá na minha história. Presente, né? A gente fala de regalo, e aí o meu consciente entende que regalo é presente, mas o meu inconsciente não entendeu que era um presente. E aí eu me sinto no direito de pedir de volta, porque eu não entendi direito como que era isso. Então, cada vez que a gente vai afinando a linguagem, a gente vai criando menos ruído para que a gente possa se comunicar da melhor maneira. Então, a gente foi mudando algumas nomenclaturas. Aí, uma outra coisa que ficou muito clara para a gente era a questão do tempo. A gente falou, esse tempo, ele não serve mais. Esse tempo que ele virou um tempo apressado, que gera angústia, que gera um lugar quase empresarial de metas. A gente tem que fazer isso, em uma semana tem que conseguir, se não conseguir, não sei o quê. Aí tem ameaças, a outra vai sair, a outra vai... Gente, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Não tem nada a ver com o que a gente veio buscar aqui. Né? Então a gente começou a falar, a gente precisa alargar um pouco, deixar que os tempos, aceitar que eles são um pouco mais largos, maiores mesmo, eu falando em espanhol, que eles são um pouco mais longos mesmo, né? Então a gente começou, ao invés de brigar com o tempo e brigar com as mulheres que não estavam nesse tempo, a gente começou a querer respeitar o tempo que estava se apresentando para a gente entender o que ele estava propondo. E a gente começou a entender que esse tempo estava pedindo maior vínculo entre as mulheres, estava pedindo uma troca mais rica entre as mulheres que estavam aqui, e não só um processo rápido de girar dinheiro, mas que a gente pudesse fazer curas profundas da nossa alma, dos nossos sonhos, para que a gente realmente se instrumentalizasse com cada etapa do processo, porque cada elemento tem uma sabedoria muito forte para te trazer para a tua vida, para os teus processos de realização de sonhos, para fora do tear, para a tua forma de se relacionar na vida, nas suas relações. Então, o tempo estava pedindo um pouco disso também. Calma, vamos se apropriar, vamos se aprofundar, vamos aproveitar esse momento, essa riqueza onde todas essas mulheres estão reunidas no mundo todo, fazendo um tecido incrível, com uma proposta incrível, uma proposta que não tem empresa, uma proposta que não tem hierarquia, uma proposta que não tem instituição, que é verdadeiramente coletiva, onde todo mundo é equivalente. Seja a menina que entra como fogo agora, seja a mulher que já passou por todos os processos e de repente ainda está aqui porque se sente conectada com a rede, mas nem precisaria mais estar aqui. Né? Todas nós temos uma sabedoria, é um processo que é fértil para que todas possam oferecer a sabedoria que tem, cada uma de vocês aqui. Sem julgar, não, porque a Thay tem um conhecimento, não, a Thay tem um conhecimento, a Sônia tem outro, a Stephanie tem outro, a Sueli tem outro, eu tenho outro. Então o tempo estava pedindo uma troca maior entre a gente, com tantos saberes, essas mulheres, como é que a gente está deixando passar tão rápido, né? Então quando a gente começou a aceitar isso e convidar as nossas mulheres a aceitar isso, a gente conseguiu primeiro tirar uma coisa, que era essa pressão, esse cansaço, essa frustração, e abrir espaço para a gente construir de novo alguma coisa junto. E aí, então, a gente
fez uma proposta a princípio a gente fez uma proposta de tempo sem ser muito concreta, e aos poucos a gente começou agora, né, na verdade, a gente foi chegando num lugar que a gente fala, esse lugar me parece o mais ideal, assim, de tempo, que é a gente trazer 28 dias para cada elemento. Então, é uma lua cada elemento. Então, eu vou viver o fogo durante 28 dias, eu vou viver o vento 28 dias, a água 28 dias, a terra 28 dias. E como irmã guardiã, eu vou viver lá uma lua para cada elemento desse que eu estou acompanhando da minha mulher fogo. Com isso, a gente sentiu, com esse tempo, ele não é rígido, ele é um norte, ele não é uma meta a ser cumprida, ele é um norte para poder trazer a minha energia com foco também, porque precisa de um pulso. O coração precisa estar batendo, né? E quando o coração ele vai criando ritmos muito mais lentos, ele vai perdendo tem um problema ali, se ele não tem um ritmo, né, acontecendo. Então, precisa ter um coração. Então, a gente trouxe um pouco agora essa proposta desse tempo de 28 dias cada elemento como um norte, porque aí eu me organizo, eu entro no TA, eu sei que eu tenho 28 dias para, sei lá, manifestar o meu regalo, organizar isso com a minha mulher água, queimar os meus medos, fazer todos os compromissos. A outra que acabou de mudar para vento fala, bom, eu tenho 28 dias para comunicar com as outras mulheres, ler mais dos materiais aqui, me apropriar melhor, fazer mais vínculo com as mulheres, trabalhar minha comunicação, tarará. A outra fala, eu tenho 28 dias para poder organizar, né, aprender a abrir um Zoom, fazer as coisas aqui, saber como é que eu ancoro essas mulheres, sendo essa cuidadora que é a terra. E a água fala, eu tenho 28 dias para aprender a fluir, para aprender a receber, sabe? Para tirar todos os meus bloqueios que me impedem de receber, de me sentir merecedora, deixar o meu controle ir. Isso, se a gente se concentra no tempo com uma energia, a gente faz isso acontecer também, porque senão a gente fica num lugar confortável e a gente não se desenvolve. Então precisa ter um tempo. Mas esse tempo não pode atropelar a gente também. Então a gente já chegou nesse lugar e a gente tem sentido que funciona muito bem esse lugar. Então a gente recomenda. A Sônia comentou aqui de podendo ser antes esse tempo, né? Eu acho que sempre vai depender da fluidez de cada grupo, né? Se o grupo está ali fortalecido, se as mulheres estão empoderadas naquele lugar, eu acho que nada impede também, né? Essa coisa de seguir cartilha, acho que não funciona. A gente tem que entender a dinâmica de cada grupo e poder aceitar. Mas lembrando, é importante sempre lembrar a oportunidade que os 28 dias traz para a gente, de aprofundar vínculo, desse fogo, conhecer essa mulher água, né, se conectar verdadeiramente com a mulher que está presenteando, para conseguir manifestar, né, para completar esse ciclo de manifestar. Então, sempre lembrar que na verdade é um movimento muito positivo, a gente poder ter esse tempo a mais de viver o elemento, de poder conhecer o grupo que a gente está inserido, para poder caminhar com mais maturidade. Né? Se vai aquela coisa muito rápida, a gente chega no final e nem entendeu o que aconteceu. Tem, né? Assim, quando eu entrei, estava no ritmo dos 28 dias. Eu vivi uma semana de fogo, uma de vento, uma de terra e 2 de água. E eu só fui conhecer e me conectar verdadeiramente com as minhas fogos quando eu me tornei irmã guardiã. Né? E hoje, para as minhas fogos, manifestar as reciclagens, tem muito mais firmeza nesse momento que a gente está se conhecendo mais, sabe? Então, acho que esse fio, assim, ele é bem importante da gente trazer para poder caminhar juntas, unidas mesmo. E evitar esses problemas de... Quando você tem um vínculo com uma mulher, quando você consegue nutrir amor por essa mulher, você não vai pedir um presente de volta, né? A gente vai eliminando alguns problemas. E aí a gente fica olhando exatamente para isso, né? Quais são as coisas que a gente pode fazer nesses 28 dias, além desse foco concreto do próprio compromisso, né? E cada uma no seu elemento, no seu desenvolvimento daquele momento, o que é que no coletivo a gente pode fazer, né? Então a gente foi pensando nessa questão dos Zooms, né? Então a gente foi percebendo essa questão dos vínculos. Então é muito importante que os vínculos sejam feitos. Por quê? Porque quando eu vou convidar uma amiga minha lá fora, eu quero trazer ela para um lugar que seja delicioso. Eu quero trazer ela para conhecer mulheres incríveis.
Eu quero trazer ela para, tipo, fluir comigo, se transformar, entendeu? Descobrir ela mesma, descobrir outras mulheres, fazer parcerias. Então, se eu não estou vivendo isso, eu não vou conseguir trazer essa mulher. E aí o ventar se torna um peso. E, gente, vento é leve. O ar não tem esse peso. Então, se o ventar tá pesado, é porque alguma coisa não está no lugar, né? Então, toda vez que o ventar estiver pesado, o movimento é ir para dentro. Então, eu preciso descobrir aqui dentro como é que eu me nutro, o que, que precisa mudar aqui dentro, porque o ventar é natural. Quando tá dentro, tá firme, o grupo tá gostoso, naturalmente você olha para a pessoa te pergunta: o que é que está acontecendo? Por que, que você está tão bem? O que, que você está fazendo? Você está trabalhando? E você começa a contar. E naturalmente a pessoa quer conhecer, mesmo sem entender, ou mesmo achando uma loucura, ela fala: mas eu quero conhecer, porque, nossa, olha como isso te transforma, olha como você tá numa outra lógica, você tá resolvendo suas relações de uma outra maneira, né? Então é nesse lugar que a gente precisa chegar. Então a gente precisa cuidar de dentro, das relações de dentro. Então esse processo de 28 dias, ele permite que a gente crie vínculos, que a gente converse mais com as mulheres, saiba da vida dessas mulheres, possa dar um tipo de apoio, inclusive. Às vezes é um apoio emocional, às vezes é um apoio físico mesmo, às vezes está na mesma cidade, a pessoa está precisando de alguma coisa e você vai lá. Conhecer os sonhos dessas mulheres. Nos sonhos dessas mulheres, você reconhece os seus. Às vezes você estava muito distante dos seus começam a vir, né? Às vezes os seus vão se modificar. Às vezes parcerias podem se fazer. Então, né, eu tenho lá, sei lá, por exemplo, a gente tem exemplos concretos de parceria. Então, por exemplo, a Lígia, que é uma das irmãs guardiãs, com o presente dela, ela começou a fazer uma plantação de orgânicos na casa dela e hoje ela tem uma empresa que vende orgânicos, né, alimentos orgânicos. A Thay, depois ela pode até comentar, ela tem uma empresa também de produtos veganos, comidas veganas. E elas, nesse encontro, também falaram: vamos fazer junto, vai entregar orgânico, já entrega um produto vegano junto. Então, o que eu estou trazendo com isso? A gente pode encontrar parcerias para os nossos sonhos aqui. Porque não é só pegar o dinheiro material e achar que com esse dinheiro material eu vou realizar todos os sonhos da minha vida. Não vou. Eu preciso me capacitar para realizar os sonhos, então o processo é todo um processo de capacitação, cada elemento te capacita, depois eu posso até falar um pouquinho disso. Aí eu tenho materialmente também uma força que vai me dar uma energia para eu poder realizar, e eu tenho outras mulheres que estão ressoando com os meus sonhos, eu posso encontrar parceiras, ou eu estou precisando abrir um negócio, eu quero dar aula e tem alguém que tem uma escola, ponto. Junta, faz acontecer junto, né? Então os 28 dias também permitem essas parcerias de se fazerem. E uma coisa que a gente pensou, que veio, que foi muito legal, foi um insight bem legal, é que a gente precisava ter espaço para a gente trocar os nossos saberes. A gente não podia deixar essas mulheres irem embora sem deixar contribuições para a gente. E a gente não podia perder o espaço de desenvolvimento que a gente tem aqui também desses saberes. Então a gente criou o Zoom de Saberes. O que é o Zoom de Saberes? Qualquer mulher tem algum saber para oferecer. Às vezes é uma coisa que você domina, que você já fala, que você já conhece, que você quer compartilhar o que você já conhece. Ótimo. Então você vai lá, né, faz põe lá o dia, quero fazer na quinta noite um Zoom de saberes sobre tarô de Marsella, por exemplo. Ótimo, você vai lá, marca, divulga na rede, e aí todas as mulheres que querem ouvir um pouco sobre tarô de Marsella vão entrar naquele momento e vão escutar a sua sabedoria do que você está trazendo. Mas às vezes pode ser. Alguém está com o microfone aberto. Mas às vezes pode ser que eu tenho uma sabedoria, ou tem alguma coisa que eu estudo, que lá no meu íntimo eu fico confabulando dentro de mim, mas que eu nunca falei em público sobre isso, até porque de repente eu tenho até sensações de que eu não posso falar, ou que eu não tenho capacidade para isso. Então aqui também é uma oportunidade de uma rede generosa de mulheres que quer ouvir você sem saber se você fez curso sobre isso ou não, que simplesmente estão abertas a ouvir o seu saber. Então você vem aqui, marca lá o seu Zoom na terça-feira sobre o assunto que você quer falar e as mulheres chegam e escutam o teu assunto e você se desenvolve descobrindo que você pode falar em público, que você sabe falar sobre esse assunto. Então você vai se capacitando também para de repente desenvolver um trabalho como esse fora daqui, né? E tudo isso veio no mesmo momento em que a Sônia também estava fazendo, né,
os Zooms dela de segunda-feira, e eu falava, lá, tá acontecendo já isso, né? Não é uma coisa que eu tô inventando, é uma coisa que já tá se dando naturalmente e que precisa só que a gente tome mais consciência e que todas nós nos apropriemos. Porque a Sônia não é melhor que ninguém, ela tem uma sabedoria própria do caminho dela e ela tá colocando isso à disposição de todas nós. Mas se todas nós colocamos à disposição, caramba, que riqueza! Né? Então, ao invés de eu ficar também colocando toda a minha energia financeira para poder ter esses conhecimentos lá fora, eu tenho aqui dentro já disponível para mim, né? Então, a gente criou esses Zoom de saberes e no meu ideal, que a gente ainda pode chegar lá, a minha ideia é que a gente tenha uma agenda semanal de Zoom de saberes e que todos os dias tenha um, pelo menos. Então, eu vou lá e me organizo na minha vida. Eu sei que na terça vai ter o assunto tal, na quarta vai ter tal, essa semana eu vou poder estar nesse, na outra não vou poder. A gente grava, a gente começa a ter um arquivo do TEAR de saberes inúmeros dessas mulheres, que depois a gente pode virar livro, isso pode virar documentário, isso pode virar mil coisas, entendeu? Pode servir muito à sociedade lá fora depois também. Mas primeiro servindo a nós mesmas, né? Então, a ideia é desse Zoom de saberes. E aí também, uma coisa nos Zoom de Saberes que a gente colocou um detalhe, uma cerejinha ali, que a gente falou, nesse Zoom de Saberes, a gente pode chamar pessoas que não são do TEAR para assistir o saber, para ouvir também isso. Então, uma forma quase da pessoa poder degustar um pouco do que a gente vive aqui, mesmo sem fazer parte disso. Porque os saberes, eles não estão relacionados diretamente aos conhecimentos do TEAR, né? E a gente disponibiliza isso, porque a gente tem abundância, então a gente distribui. Então, isso também seria uma forma de ventar por consequência, sabe? Sem precisar fazer força para trazer as mulheres. Uma amiga vem, assiste um Zoom, fica interessada em conhecer mais dessas mulheres, dessa rede, e ela tem total abertura para entrar também, para chegar nisso. E se ela não quiser, ela saiu daqui com mais sabedoria, com energia, e a gente se enriqueceu também nessa troca. E só falar uma coisinha aqui Por disso, favor. que eu acho também que os Zooms de saberes, ele acaba trazendo também mais legitimidade para o nosso processo, né? Porque é um processo que a gente não vem aqui só para dar os presentes e chegar lá em água e poder ter esse apoio material na nossa vida, mas a gente tem um outro tipo de apoio, né? Que é esse apoio das trocas, dos saberes intelectual, dos conhecimentos, né? Isso vai trazendo legitimidade para o processo. Não é um processo financeiro. E aí várias pessoas que comentaram aqui no grupo, eu pego esse gancho. Essa é uma das diferenças do fractal, né? A gente veio aqui para se desenvolver como pessoa, né? Não para ver um dinheiro se multiplicar rapidamente, né? Se é isso, não vai te sustentar aqui, né? Então, os Zooms de saberes, eles também trazem essa força, assim, de tornar o processo mais legítimo, né? Para nós e para quem vê de fora também. Porque é isso, também não adianta a gente se fechar para sempre e manter essa informação quieta e guardada e não falar sobre isso, né? As coisas que a gente não fala parece que tá errado mesmo, né? Então, poder falar disso mais abertamente e trazer essa informação dos Zooms de saberes só agrega força, dá força para o nosso movimento, né? Então, na nossa linhagem assim, das mandalas mais próximas que a gente tem acompanhado, tá rolando bastante, está sendo bem enriquecedor. Estão vindo convidadas que depois retornam para Zooms para conhecer o projeto de fato, né? Para o Zoom do sim, né? Mas é isso, às vezes você venta para uma mulher, essa mulher não está pronta para vir ouvir seu, né? Para dar o seu sim ou o seu não, mas ela gostaria de chegar mais perto, de olhar no rosto, de ver quem são essas pessoas. Né? Então a gente cria essa possibilidade das pessoas irem se aproximando com calma, né? No tempo, entendendo onde elas estão chegando. Isso é muito rico, né? Para a gente se manter aqui. E a gente recupera a alegria, né? Que é uma coisa que a gente foi perdendo nesse momento de crise, né? O momento de crise ele veio forte, a gente começou a achar as coisas como um problema. E aí recuperar essa alegria, como é gostoso estar aqui, como é gostoso estar com essas mulheres, conversar, né? Uma sensação que eu acho que muitas podem estar sentindo hoje, né? Porque já estão colocando no chat, assim, que gostoso, né? Poder olhar para tanta mulher, poder ver que está todo mundo num propósito muito parecido, assim. Então a gente recupera a felicidade, porque se a gente não tiver alegria naquilo que a gente está fazendo,
é que nem um trabalho de carteira assinada massivo que deixa a gente cansado depois de um tempo, né? E aí a gente quer largar tudo, né? Então, como é que faz para não largar tudo? Tem que ser gostoso. Acho que os Zooms de Saber, eles recuperam um pouco isso também. Ele expande o nosso objetivo aqui, né, concretamente, para além das intenções. Então, a gente tem, concretamente, tipo, a gente fala, nossa, olha quantas coisas eu estou trocando, quantas coisas eu estou me enriquecendo nesse processo, para além de uma circulação financeira. Porque sim, a circulação é importante. A gente veio curar também essa ferida aqui dentro, a nossa relação com o dinheiro e o lugar do dinheiro. Mas curar isso não significa colocar ele como um tamanho gigante, porque a gente, né, colocava ele no tamanho mínimo. É saber dar o. Então, ele é uma energia que está circulando aqui, muito importante, né? Tem a sua importância, mas ela não se sustenta por si só. Porque nenhuma de nós queremos só isso na vida. E isso eu falo com toda certeza, não tenho nenhuma dúvida. Então, a gente precisa fazer com que todas as coisas que a gente está vindo buscar aqui, elas aconteçam. Até porque a gente tem liberdade total para fazer o que a gente quiser aqui dentro, mulheres. Então, saiam de qualquer referência de que, ai, mas eu posso? Ai, mas será que? Qualquer contribuição é possibilidade aqui dentro. Qualquer. A gente está trabalhando no desenvolvimento de inteligência coletiva, e na inteligência coletiva é isso. Qualquer coisa que vem de mim pode ser, não é só meu, pode ser do grupo. Então eu trago, eu contribuo, eu converso, eu crio, e aí eu vou gerando coisas, né? É aproveitar essa ferramenta, sabe? Que não tem um chefe dizendo, não, você não vai poder vir falar aí dessa sua loucura aí de astrologia, não, esquece, aqui não. Todos os saberes aqui são bem-vindos, ninguém julga nenhum saber aqui. Então, vamos colocar isso à disposição. E eu li aqui no chat rapidinho também, uma hora que eu bati o olho, Gabriela Lopes, ela colocou uma coisa que eu acho legal, que depois a gente pode também, já anotei aqui para a gente começar a fazer nas nossas linhagens, que ela falou que foi Zoom para co-criar o presente, né? Então, as possíveis fogos que querem entrar e não têm o presente, elas podem fazer um Zoom temático, né? Assim, pelo que eu entendi, foi isso. Ela faz um Zoom, né? Que ela vai falar de um saber, só que pago. E aí as mulheres vêm e pagam, sei lá quanto que pode ser, e aí nesse dinheiro ela vai juntando para poder entrar dentro do TEAR. Então, uma forma de trocar conhecimento e de repente já fazer esse dinheiro chegar para poder voltar para o mesmo circuito aqui do TEAR. Então, também pode ser uma possibilidade bonita. Sim, depois a gente pode conversar e eu quero sim, Gabi. Bom, aí dentro desses tempos novos e de toda essa riqueza que a gente deve, é permitido viver, tem esse aspecto que a Thay já trouxe, que é essa coisa do prazer. Então, também faz parte da nossa cura do feminino a gente recuperar o nosso direito, a nossa capacidade, a nossa potência de se encontrar com o prazer. E aí a gente tem que fazer isso aqui dentro, então tem que ser prazeroso, tem que ser delicioso estar aqui, tem que ser gostoso. Quando a gente escuta a Sônia falando, a gente vê o tamanho do prazer que ela tá de falar aquilo, de estar entre todas as mulheres, né? A apresentação do Zoom tem que ter esse prazer, a troca nas mandalas tem que ter esse prazer. Se não tem esse prazer, parece que alguma coisa está faltando. E quando a gente vai recuperando esse prazer aqui, a gente sai do Zoom, um Zoom que é prazeroso, um encontro de mandala, você sai, tipo, sentindo, como se você estivesse sentindo um orgasmo, você sai querendo abraçar o mundo, você sai querendo, tipo, ajudar todo... Porque isso move, é uma energia que move, a energia do prazer é a energia que gera vida, de onde todos nós fomos concebidos, é de uma concepção que prevê o prazer. A gente perdeu isso enquanto humanidade, enquanto mulheres, mas agora a gente está no momento de recuperar as rédeas desse prazer que gera vida, né? Então aqui também tem esse exercício para a gente fazer. Então esse é bem um termômetro para saber se está precisando ajustar alguma coisa, é verificar o nível de prazer que está tendo dentro do processo, dentro da mandala, dentro do coletivo, né? Bom, de questões práticas ainda que a gente foi trazendo, tem a questão do papel das irmãs guardiãs, então, porque é um papel que quando era muito rápido nem existia praticamente, ela só passava muito rápido, ficava ali, não sabia, e depois já saía e já... E agora não, agora nos tempos mais alargados, essa mulher tem um papel um pouco mais claro, que é o desenvolvimento da mãe. Mas a mãe em equilíbrio, a mãe saudável, não é nem a mãe boa demais, nem a mãe ausente, nem a mãe que abandona, nem a mãe carrasca, é a mãe em equilíbrio.
que também é uma coisa que a gente está curando enquanto feminino na nossa Terra, no nosso planeta, né? Então, as irmãs guardiãs, elas são facilitadoras do processo. Por terem se desenvolvido em cada elemento, elas entraram em contato com os desafios, com caminhos, com possibilidades, então elas podem acompanhar o processo das outras com mais ferramentas para poder oferecer para elas, caso elas necessitem desse processo de desenvolvimento. Então é importante que as mulheres, as irmãs guardiãs estejam presentes, oferecendo esse apoio real, com ferramentas, com conversas, com contar experiências, com trazer o seu olhar, mas permitindo que cada mulher faça o seu caminho, que é único e irrepetível. Né? Se a mesma mulher for entrar de novo, vai ser outro caminho, vai ser outro processo. Né? Então, é um desafio para equalizar. E todo desafio, a gente só descobre fazendo. A gente só se desenvolve experimentando. Então, é experimentar e descobrir o que é ser uma guardiã. Vamos experimentar, vamos cuidar. E muito importante que essas irmãs guardiãs estejam sempre atentas às suas fogos. Então, as suas fogos vão estar no fogo quando você é água. Depois, as suas fogos vão estar em vento. Você vai acompanhar todas elas em vento. Depois, elas vão estar em terra. Depois, elas vão estar em água. São 3 irmãs guardiãs para cada mandala. Cada uma está cuidando de um elemento. Tem uma que está cuidando das mulheres que estão no vento, tem uma que está cuidando das mulheres que estão na terra, a outra está cuidando das mulheres que estão na água. E a água está cuidando das fogos que estão chegando. Ou seja, todas as mulheres têm um fio que está cuidando dela, um fio conectado. Tem alguém que está guardando isso, que está ali apoiando. Quando tem algum fio que está desconectado, a gente precisa descobrir quem é que conecta, quem é que cuida. Não pode ficar uma mulher sem ter esse amparo. Ou um amparo que não está concreto, sabe? Eu me sinto amparada, tenho um monte de irmãs guardiãs, mas a minha, por exemplo, saiu, sei lá, a minha irmã guardiã saiu, eu até me sinto amparada pelas outras, mas a quem eu respondo? Com quem que eu converso? Quem que eu dou minha reciclagem? Quem que acompanha o meu processo diretamente? É muito importante esse vínculo entre as fogos e as águas. Inclusive, um outro Zoom que a gente propôs bastante é Zoom de água com as suas fogos. Então, de tempos em tempos, a água convoca suas fogos e faz um zoom para saber como está o processo delas na terra, no vento, na água, para poder acompanhar elas em todo o processo. Né? Que mais? Grupo também, né? Sempre ativo, que é o seu grupo com as suas fogos, quando você se consagra uma mulher água, já ter ali esse grupo para não perder esse fio, né? Até o momento em que a coisa se encerre para ela, se encerre nesse nível, né? Do processo dos elementos. Manter essa chama, né? Enquanto essas mulheres não se consagraram, o seu tear ainda está aberto, né? Ainda tem coisas para acompanhar, para olhar, para cuidar. Então, é mais uma proposta concreta, além dos zooms de encontro entre fogos e águas regulares, a água tendo as suas 8 fogos, ter esse grupo e manter esse grupo até o fim, né? Dos 3 processos dos 2 processos de reciclagem. E a minha irmã guardiã, ela tem esse olhar da águia, né? Então ela já não está mais imersa ali, vivendo aquela coisa, ela está fora, então ela consegue ver a mandala de longe, ela consegue ver várias mandalas, ela consegue ver a rede. Então ela está muito conectada com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então às vezes a mandala está fechada lá em si, achando, tá vendo, o problema é a gente. Olha os tempos alargados, o problema é a gente. Uma irmã guardiã pode olhar e falar assim, nossa, mas todas as mandalas que eu estou vendo estão no mesmo tempo. Então, peraí, de repente o problema não é pessoal. Entende como esse olhar de águia também é importante, né? Então, essa mulher, ela é a conexão com a rede. Então, é ela que traz as informações da pequena mandala para a rede e as informações da grande rede para a pequena mandala. Então, ela é essa veia, essa artéria que fica indo e voltando, circulando a informação, a energia, o conhecimento. Se você corta isso, se não tem uma irmã guardiã fazendo isso, você corta o fluxo de energia, de sangue, é vital. Então precisa ter esse fio. É isso que garante que esse processo seja perfeito. Uma das coisas que no fractal acontecia, eu nem vou falar muito de fractal, mas um grande problema era esse, não tinha essa continuidade. Não tinha esse processo tem o processo primeiro, tem as guardiãs que guardam, e depois ainda você fica num terceiro momento que você não está mais ativo, mas você está ali para o que precisar. Aconteceu uma descostura, aconteceu alguma coisa, de repente eu volto lá para cuidar. Ou seja, eu me responsabilizo por quem vem depois de mim. E eu tenho alguém que se responsabiliza por mim também.
Então, a gente cria um fluxo familiar, ancestral, né? Existe alguém que vem antes e seja alguém que vem depois, e isso tudo está conectado e precisa estar para que o fluxo aconteça. Então, é muito importante as irmãs guardiãs estarem nos grupos de irmãs guardiãs, pelo menos um, que é o contato dela com a rede. Então, tem uma irmã guardiã lá que cansou, porque é muita coisa, as mulheres reclamam no grupo, sei lá o quê. Cara, você precisa estar ali. Se não é para contribuir com aquele grupo, é pelo menos para ter acesso, entender o que está acontecendo na rede e poder trocar essa informação. Você não pode ser essa veia entupida que vai gerar um ataque cardíaco na mandala. Entende? Você tem que deixar o fluxo de energia passar, né? Então, fica mais claro isso quando o processo é mais longo, essa é a importância das irmãs guardiãs. E uma outra grande importância é na apresentação dos Zooms. Então, é muito importante, quando vai apresentar para uma convidada, uma irmã guardiã apresentar. E nessa apresentação, toda a informação que você, irmã guardiã, estiver trazendo, é para todas as mulheres, não é só para a mulher que está chegando agora. Todas as mulheres estão escutando mais uma vez. E cada vez que se fala é diferente, você traz informações novas. Então, é a forma de ir se apropriando do processo. Essa é a tradição oral. Na tradição oral, as histórias são contadas 10.000 vezes, e é por isso que elas vão se mantendo. Você conta a história, e a nova geração vem, você conta a história de novo. De tanto ouvir aquela mesma história, você entende com profundidade tudo aquilo. Então, quando a mulher guardiã está falando, a irmã guardiã, ela vai aprendendo cada vez mais do que o que ela está dizendo, e as outras irmãs todas vão absorvendo. E isso também vai capacitando as mulheres, quando chegarem como irmãs guardiãs, também terem uma capacidade de poder falar sobre o teatro com propriedade, e não ficarem uma sensação de, eu não sei, eu não me apropriei, eu não vivi, eu não posso falar, né? O que a gente traz dentro desses tempos mais alargados é que os primeiros 14 dias da mandala são as irmãs guardiãs que assumem isso mesmo, para poder trazer isso. Após os 14 dias, claro que vai sentir cada mandala, mas você já pode sentir que de repente tem águas e terras que podem começar a apresentar. E é isso, não tem certo e errado, é para se experimentar mesmo no lugar, né? Então você como irmã guardiã está lá apoiando ela, mas a terra apresenta o Zoom. E depois você pode conversar com essa terra sobre como ela apresentou, você pode complementar ela se ela ainda não. Mas o que isso faz? Faz com que você vá soltando também, né? O lugar quase que um pouco de liderança que você está prestes a assumir se você ficar muito tempo naquele lugar. Então você vai soltando para que as águas e as terras que são parte daquele processo mantenham a sua autonomia presente no processo e vão cada vez ganhando mais as rédeas do processo. Isso vai fazer com que elas também, como águas, né, as terras como águas fluam melhor, como irmãs guardiãs também estejam mais capacitadas para poder facilitar esse processo. E aí isso vai de cada mandala, tá? A gente percebe que cada mandala tem um fluxo. Tem mandala que as terras e as águas estão super já, elas já podem tocar o Zoom, irmã guardiã só assiste, não faz nada. Tem algumas que elas ainda precisam de um certo apoio, então você entende quando é que o meu apoio aleja aquela pessoa, eu não estou permitindo com que ela se desenvolva, ou quando é que eu preciso realmente apoiar para que ela consiga se desenvolver, né? Porque o apoio ele pode alejar ou ele pode ajudar a desenvolver. Então eu sempre, como irmã guardiã, vou medindo com cada mulher como é que é essa minha relação. E aí, nesse momento, o que a gente está fazendo também? A gente está trazendo a oportunidade de toda mulher que entra a partir de agora, entre com um sim consciente. Bem consciente de tudo. Então, a gente não esconde nada no Zoom. A gente até pode, inclusive, trazer essa questão. Olha, tipo, se você for procurar alguma coisa na internet, você vai achar um monte de coisa falando mal, contra. Você tem sua liberdade para poder acreditar no que você quiser, né? Para poder se aprofundar no que quiser. Mas a gente já avisa que somos um projeto revolucionário e estamos causando incômodo em muita gente do sistema. E é isso mesmo, faz parte da vida e é isso. Então, se você estiver entrando aqui, você sabe que você também está entrando nisso. Claro que cada um vai ter o seu jeito de falar e pode falar de forma mais amorosa, mas, né, cada um vai entendendo. O importante é, a gente não convence ninguém a entrar aqui. Todo convencimento, seja de que ordem for, ele gera problemas depois. A gente liberta a pessoa para estar aqui, ou liberta a pessoa para não estar no momento se ela não quiser. E essa libertação faz com que muitas mulheres que dizem não, depois procuram e entram.
Quando a gente convence, força, elas saem, elas ficam arredias e depois não voltam mais. Mas se você liberta e fala, venha quando você quiser, essa pessoa quando vem, vem mesmo, porque ela quer, porque ela sente liberdade de estar aqui. Então é muito importante que seja bem explicado no Zoom, todas as coisas, é compromisso mesmo, é trabalho mesmo, demanda tempo, mas tem flexibilidade, você que faz o seu tempo, é orgânico. Então, você vai trazendo, ao mesmo tempo que tem muitas responsabilidades, também tem uma forma de viver as responsabilidades bem diferente do que a gente está acostumada. Com muito mais prazer, com organicidade, com respeito aos tempos. Então, é isso que é importante trazer. E a gente, na nossa linhagem, não cria impedimentos para as pessoas entrarem. Então, por exemplo, essa mulher não tem o dinheiro. Então, a gente não entra, não vai num lugar do tipo, não, enquanto você não tiver o dinheiro, você não entra. Essa é uma opção nossa, tá? Eu estou compartilhando da nossa linhagem. Por quê? Porque a gente sente que a pessoa não tem que estar pronta para entrar. Ela tem que querer estar, de verdade. E se ela quer, todos os caminhos vão abrir, aqui ela tem apoio, ela vai se desenvolver em tudo que ela quiser desenvolver. Então, se ela não se desenvolveu ainda no elemento fogo e a parte material dela ainda é escassez, de repente ela não tem o dinheiro para dar no começo. Mas aí nessa mulher você vai ter que testar um pouco mais ela. Você quer mesmo? Você vai ter 28 dias para manifestar esse dinheiro. Você quer essa aventura, esse desafio de se desenvolver nesse lugar? E aí, se a mulher disser sim, você fala, então vamos embora. Então não tem erro, vem, tem uma rede para te apoiar, a gente vai te dar elementos, você é capaz, a gente confia na sua capacidade e tudo vai acontecer. Então, eu dei esse exemplo do presente, que é mais concreto, mas em toda a questão dos compromissos. Ah, eu não sei se eu tenho muito tempo. Tá, mas você quer? Porque quando a gente quer, a gente organiza o tempo. A gente faz acontecer, né? Então, o importante é ter esse querer real e verdadeiro. Os outros elementos, no caminhar, a gente vai dando conta de orientar e dar esse apoio para as mulheres desenvolverem. E aí, acho que uma última coisa que. Ah, não, aí, enfim, a gente começou a perceber que a gente precisava, que uma das coisas que poderia ser bem legal, e isso não está muito ativo ainda, mas eu já abro aqui na rede, porque de repente, se todo mundo topar, a gente pode fazer acontecer mais, que é os círculos de trabalho. Quer falar um pouquinho, Thay? Posso falar. Então, a gente começou a propor, né, concretamente, direções, né, para a gente poder caminhar, assim, com essas novas propostas. Então, voltando lá naquilo que a Clara falou no começo, o primeiro grupo que a gente ativou e que ainda está rolando, e acho que ainda vai rolar por um tempo, é o grupo de materiais do Brasil, chama Materiais Brasil, o grupo, que é o grupo onde a gente está produzindo materiais em português. Então, desde de pegar tudo aquilo que a gente já tinha de material no TEAR e fazer uma tradução, que não é uma tradução literal, né? Mas é trazendo para nossa linguagem mesmo, para nossa forma de entender o processo e refazendo daí esses materiais em cima de tudo que a gente aprendeu já caminhando. E também a criação de novos materiais. Então, o que a gente sente que surgiu a necessidade nesse tempo? Por exemplo, várias pessoas aqui falaram de formas, né, de co-criar o presente que estão encontrando. Então, a gente também canalizou esse direcionamento e criou um material que traz várias proposições, vários caminhos que já foram encontrados por outras mulheres de como chegar nesse presente. Foi um material que foi produzido. E então a gente criou esse grupo que está super ativo, está super bacana, traduzindo coisas do espanhol, traduzindo coisas do inglês, estão criando uma nova biblioteca, né, que traz toda a essência de tudo que a gente aprendeu, né, com muita alegria até agora, de tudo que nos foi passado, não descartando nada que a gente tem também, mas criando em cima, né, e trazendo essa nossa linguagem, né, que é do Brasil, que é da nossa cultura, que é desse momento que a gente está passando, planetário, do país, né, de tudo. Então, dialogando com a nossa realidade, né, porque senão fica aquela coisa distante, quase etérea, né, fica difícil da gente trazer isso realmente para a nossa vida e de ancorar essa realidade. Então, esse foi o primeiro grupo. Sim, os materiais já estão disponíveis. A gente inaugurou oficialmente a Biblioteca Brasil na semana passada e tem sido bem bacana. Depois a gente pode
compartilhar lá nos grupos de irmãs guardiãs, né, nos grupos Hermanas Maiores, que eu e a Clara ainda estamos lá, e compartilhar com vocês o link desse grupo, né, porque daí as terras e as águas e as irmãs guardiãs podem estar ali junto também, e a gente sentindo alguma necessidade de algum material que não existe, a gente já repassa para o grupo de materiais do Brasil, que é a galera que está produzindo, né, para poder ser feito o que está sentindo necessidade. Então, esse, assim, de tudo que a gente propôs, é o que está super rolando todos os dias, ativo, né, fluindo, tá muito bacana o movimento mesmo. Fora isso, a gente tem algumas outras 3 propostas de grupo. Se alguém aqui se interessar, eu acho que pode procurar eu e a Clara, né, para a gente poder inserir, que a gente está precisando realmente ativar mais a força desses grupos diariamente. Mas é o grupo de legalidade e burocracias. Então, é uma galera que está lá sempre pesquisando e atenta, em contato com o advogado, né? Se a gente tiver advogadas aqui que queiram estar lá trabalhando com a gente, seria muito bacana, advogadas do TEAR, né? Então tem esse grupo que está cuidando disso, que está vendo essa questão do imposto de renda, né? De como a gente tem que declarar, então como é que é, quem nunca declarou, como é que faz esse caminho, né? Dá o caminho das pedras mesmo, porque de fato a gente começou a perceber que quando essa questão da legalidade surgiu, é aquilo que a Clara trouxe, né? Todo momento de crise, na verdade, ele está mostrando pra gente, é uma oportunidade da gente poder se aprofundar em algo que a gente não está olhando com tanto carinho. Então, talvez a gente tenha deixado passar um pouco essa questão, né, da legalidade, das burocracias, e aí essa coisa foi vindo à tona e a gente viu que a gente estava meio sem argumento. Então, como é que a gente faz para se firmar nisso? Vamos entender, né? Quais são as leis, quais são as brechas das leis, o que a gente pode fazer, né? Se a gente não pode, como que a gente faz poder? Porque ninguém aqui também quer ficar numas de ser errado e marginal. É um grupo de resistência? É um grupo de resistência. Tem uma força política, o que a gente faz? Tem. Mas a gente não precisa caminhar em luta com ninguém. Ninguém quer brigar com ninguém. Porque essa energia aí a gente já está vendo há gerações que está dando problema. Então vamos tentar por um outro caminho, né? Vamos encontrar as brechas para a gente poder caminhar com fluidez, né? Então esse é o outro grupo. Um quarto grupo é o grupo de sonhos, que é um grupo muito bonito, que é onde as mulheres que já foram consagradas e já começaram com os presentes que receberam a colocar algum projeto em prática na sua vida, poderem ter esse espaço de compartilhar aquilo que está sendo feito, né? E aí criar justamente aquela possibilidade que a Clara também colocou de parcerias, né? Então, às vezes é isso. Às vezes a gente tem uma pessoa que está perto da gente, que tem um projeto parecido, a gente pode estar unindo forças para fazer esse projeto, porque tem um momento que as 3 reciclagens vai acabar. E aí o que fica, né? Até que ponto eu me empoderei nesse processo para continuar seguindo com a minha vida, fazendo as coisas que eu acredito, né? Que são os projetos todos que a gente vê no TEAR, são projetos que estão caminhando para esse novo mundo, para esse novo movimento, para essa nova era, né? Então, desde lá da galera que está trabalhando com a questão da maternidade, dos partos, a galera da alimentação, a galera das terapias alternativas, quando a gente faz um acervo de sonhos realizados, a gente possibilita que esses sonhos se conectem também, né? E aí a gente vai perpetuando esse fio por muito mais tempo do que o próprio processo do TEAR, né? Isso também garante mais a nossa legitimidade de estar no mundo, né? Porque isso não tem lei que enquadre, né? A gente fazer nossos projetos e criar parcerias, a gente sempre pode fazer isso, né? E aí uma das curas que a gente veio fazer aqui também é esse lugar das mulheres poderem se unir, né? Saírem desse lugar da disputa e poderem se unir para poder tocar as coisas. Fala, Clara. Nesse grupo também, que também não está rolando isso, mas uma das propostas que tinha lá inicialmente é que também pudesse ser um grupo um pouco de um lugar meio de consultoria, assim, sabe? Então, de repente, eu nunca desenvolvi um projeto meu,
né? Eu estou recebendo um dinheiro agora do TEAR, eu estou me sentindo empoderada, eu tenho ideias, mas eu não sei os caminhos, eu não sei como fazer acontecer alguma coisa, né? Então, de você ter uma rede que pode fazer esse lugar meio de consultoria, meio coaching, sabe? Um lugar onde te ajuda passo a passo, alguém traz. Algumas mulheres que já, de repente, já têm conhecimento com isso podem dar esse apoio, mas mesmo quem não tem, às vezes quando a gente começa a pensar o processo do outro, a gente começa a achar soluções muito mais fáceis do que quem está envolvido na coisa, né? Então, uma rede de apoio para que também tenha isso, sabe? Que você não saia daqui tipo, eu ganhei tudo isso, tive tudo isso, no fim não tive capacidade de colocar em prática e gastei o dinheiro e não realizei. Sabe? Então, se eu tenho um sonho, eu quero realizar, eu tenho um grupo onde eu posso ter esse foco de pessoas que estão me ajudando a materializar, trazer para a matéria mesmo isso. E o outro grupo que a gente tem como proposta, que é um grupo que está super aberto aí a quem quiser somar, que é um grupo que tem uma importância fundamental no processo, então é bem importante que ele seja ativado, é o grupo de mediação de conflitos. Então, se a gente está com algum problema, né, pessoal ou no nível mais do coletivo, tanto faz, dentro do processo, dentro da nossa mandala, dentro do processo que a gente está vivenciando, e a gente não está conseguindo entre nós buscar soluções, a gente tem um grupo de mulheres ali que a gente pode acionar e trazer essas mulheres para mediar esses conflitos, né? Que é um pouco o papel da irmã guardiã. Né? Trazer esse conceito da irmã guardiã como facilitadora, eu acho que é a chave, assim, né? A gente facilita os processos e vai mediando também, né, de uma certa forma. Mas a gente teve esse movimento de ter muitos problemas, e aí muitas saídas, né? E aí essa coisa de mulheres pedindo dinheiro de volta, e aí mulheres que já tinham usado esse dinheiro não sabendo o que fazer. Então, eu acho que é um grupo que até algum momento vai deixar de existir, sabe? Mas talvez para esse lugar que a gente se encontra agora, ele tenha uma importância fundamental de mediando esses conflitos mesmo, para que nada vire uma guerra, né? Para que até uma saída possa ser harmoniosa, para que até uma negociação, de repente, né, de um presente, seja feita de uma forma que não seja que não machuque ninguém, né? Que não entre nesse lugar da guerra mesmo, da ameaça, né? Que é isso que a gente, na verdade, fazer isso é só reproduzir aquilo que estão falando pra gente que a gente tem que fazer mesmo. Porque quando a gente não se une, a gente é dominado, né? Então, a gente sair desse lugar do conflito e conseguir criar esses vínculos até para os momentos de saída, de crise, de desistência, né, é muito rico, porque a gente se fortalece mais uma vez, a gente se une mais uma vez, a gente foca no propósito daquilo que a gente veio fazer aqui, né? Então, esses são os grupos que a gente propôs, esses círculos de trabalho que estão rolando, estão abertos, tem pessoas, né? Mas talvez agora a gente abrindo, expandindo isso, a gente consiga direcionar de uma forma mais efetiva tudo isso. Assim. O grupo dos sonhos, por exemplo, alguém falou, né, do coletivo Flor da Vida, que é um dos feitos em Florianópolis e tal. Galera que já tem essas experiências de sonhos concretos realizados, né? Acho que procura a gente já coloca no grupo, vamos começar a criar esse acervo, né? Vamos começar a visualizar tudo que o teatro está criando para além do processo individual, né? Mas tudo que a gente está deixando de legado para o mundo mesmo, né? Porque as mulheres elas saem daqui num outro movimento, fazendo coisas que vai muito além da sua própria vida, né? Porque a gente passa a ter um olhar mais expandido mesmo. Então, dos grupos é isso, né? Falei? Acho que sim. Acho que é isso. E esse último grupo também, talvez um dos conflitos que às vezes tenha ainda que cuidar são das descosturas, né? Então também é um grupo que pode ficar um pouco mais focado em olhar mandalas que se descosturaram, como é que costura. Não existe uma fórmula de costura. E toda fórmula que é aplicada, ela pode ser um perigo, porque você precisa olhar a matéria humana que está ali, o que está acontecendo, quais são os fios que estão ligando aquela pessoa que saiu, ela deu presente, não deu, como é que foi, a pessoa que vai ter que devolver. Entende? Porque tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que envolvem. E mais do que a gente ter uma regra fixa e dizer assim, quando a gente tem uma regra fixa e diz é assim, a gente vai para a guerra. Como a gente está falando aqui, não é o propósito. Então a gente tira a guarda e entende o que está acontecendo. Uma das coisas que a gente também quer compartilhar com vocês, que a gente
está fazendo são fusões entre mandalas. Por quê? Chegou um ponto que as mandalas foram se descosturando de uma maneira que precisava de pegar dois tecidos aí que estavam sendo costurados e juntar para montar um tecido só. Porque se começar a costurar dentro de um tecido que tinha duas pessoas, uma água e uma terra, é impossível. Não tem força vital suficiente para poder gerar isso. Vai trazer quem? Quem que vai entrar num processo que está totalmente desmantelado, sabe? Então a gente começou a fazer fusões, eu e a Thay, a gente começou a fazer esse processo de fusões. É uma matemática maluca. Ainda bem que eu sempre, apesar de ser da área de humanos, eu sempre adorei matemática, porque daí é uma matemática que tem que ter muita clareza do que está fazendo, tem que ter muita consciência sistêmica. Né? O que é isso? Você tem que ter consciência de cada mulher, como vai se mover, como é que a rede toda se move. Porque imagina, está todo mundo conectada com os fios. Aí eu vou puxar duas mandalas que estavam aqui, eu vou puxar e vou juntar. Na hora que eu puxo esses fios que estavam aqui, a rede, ela também, né, se conecta com isso. Então eu tenho que entender que fio pode ser puxado para onde, como vai ser. Essa mulher, de repente, quando ela vai fusionar, como é que vai ser as irmãs guardiãs? Quem que vai cuidar de quem? Então, isso tem que estar muito claro. Então, as fusões elas têm que ser feitas com muito carinho, com muita delicadeza, matematicamente organizando bem como é que vai ser essa fusão, entendendo a energia dessas mulheres que se juntam. Mas quando é feito com essa tranquilidade, esse passo a passo, a gente tem tido resultados muito legais. Ontem a gente tem, olha lá, ai que legal. A gente também, ontem à noite, fizemos uma fusão de duas mandalas, que foi muito sincrônico, porque elas meio que, uma estava muito desabada, e aí uma irmã guardiã pediu ajuda num dia, falou, gente, não dá mais para mim, eu preciso de ajuda. E aí a gente foi socorrer ela, e no mesmo dia, uma mandala que a gente acompanhava, saiu uma água, e aí saiu uma outra pessoa também junto com a água, né? Acho que mais 2 ou 3 pessoas, enfim. E aí, quando a gente olhou para essas duas mandalas, a gente falou, meu, elas se encaixam perfeitamente. Tipo, e com 2 fogos ainda, tipo, então a gente inaugurou ontem uma fusão de uma mandala que recomeçou ontem já com 2 fogos. E com 2 terras que parecem irmãs gêmeas, nasceram no mesmo ano e era uma terra de cada mandala. Então, tem umas sincronias ali que você fala, nossa, que perfeição, é como se tudo tivesse acontecido para juntar essas mulheres nesse momento, sabe? Dá essa sensação. Então, as fusões, elas têm sido assim, de forma bem sincrônica mesmo. A gente olha todas as mandalas que estão ali pedindo ajuda e a gente vai entendendo naturalmente quem é que se sincroniza. E aí a gente vai vendo como são, o que precisa fazer para poder oficializar essa fusão. A fusão não é um lugar para a gente criar como tipo, fazemos fusão, muito legal fazer fusão. Não, ela é um recurso que a gente tem para quando a gente chega nesse lugar de uma crise que não foi cuidada, de uma ferida que foi ficando cada vez maior, a gente criou esse remédio, né? A gente canalizou, entendeu que era possível fazer isso e a gente começou a aplicar. Mas a ideia é que a gente se fortaleça num lugar em que as descosturas sejam quase, né, quase raras, assim que a gente não, quase nunca a gente vai ver mais descosturas, né? E quando acontece, acontece, porque também as mulheres, né, são vivas, isso pode acontecer, mas aí são pequenas descosturas, então as fusões vão chegar um momento que elas vão estar num arquivo só de, em caso de emergência, abra essa portinha, daí você vai entender lá o segredo da fusão, entendeu? Mas agora, se até vocês todas estiverem nesses processos e alguém tiver com essa mandala e estiver precisando de ajuda para fazer essas fusões, para entender como dar continuidade, aciona as irmãs guardiãs que estão cuidando das suas mandalas, para que elas acionem a rede de irmãs guardiãs lá. Eu e a Thay, a gente também fica nesse apoio, mas também a gente não pode também, a gente não consegue, a gente até gostaria abraçar todo mundo e também resolver e ajudar todo mundo a pensar como é que fazer isso. Então a gente fica no apoio dentro dos nossos limites, mas as irmãs guardiãs têm total capacidade de fazer isso. Eu e a Thay, a gente não estudou anos numa faculdade em Harvard para entender como é que faz fusão e como é que cuida de tear dos sonhos. A gente foi descobrindo porque a gente é curiosa e vai mexendo e vai tentando, e toda essa qualidade que eu e a Thay tem, todas nós temos, né? É só uma questão de colocar isso em prática, em exercício e deixar acontecer. Acho que por hoje a gente vai ficar por aqui. A gente teria muitas coisas para falar. A gente quer ouvir um pouquinho, assim, quais são, o que borbulhou aí, porque eu imagino que borbulhou 1000 coisas, ainda mais vendo o chat rolando para cima muito rápido e eu não conseguia ler nada. Eu falei, nossa.
Então, a gente queria ouvir essas borbulhas que estão aí, sem essa expectativa de que a gente vai trazer essas respostas agora, porque a gente não vai poder trazer, mas a gente vai anotar tudo que vai vir, e aí a gente pode ou marcar um outro Zoom para responder isso, a gente pode fazer materiais escritos e mandar, enfim, com os materiais que a gente já criou também, muitas dessas dúvidas vão ser sanadas através dos materiais, né? Então, acho que a gente podia abrir uns 20 minutos aí. O que você acha, Thay, para a gente escutar as borbulhas aí de riquezas dos conflitos que surgiram dentro de cada uma, né? Das sabedorias que estão emergindo aí. Lembrando sempre isso, né, dessa oportunidade dos conflitos mesmo, né, e que às vezes só essa mudança de olhar já vai trazer todas as respostas para a gente, né? A gente tem disponível, assim como quando a gente entra como fogo, e a gente tem disponível infinitas possibilidades de encontrar os caminhos, a gente também tem, como irmã guardiã ou qualquer outro elemento, de encontrar esses caminhos, né? É um processo de abrir esse leque mesmo, de deixar que essas possibilidades venham e de olhar mais para as nossas potências, né? Sempre para as nossas potências, do que para aquilo que a gente tem de ruim, aquilo que não está. Se a gente foca muito naquilo que não está, que não está, que não está, não está. O universo vai entender, não está, e vai ficar nessa, né? Então, olhar por esse outro lugar, assim, o que está? O que a gente tem de bom, né? O que a gente tem de potência? É daí que a gente vai partir, né? Mas é isso, vamos ouvir um pouco. Gurias, estão escutando? Olá. Primeiro, deixa eu dizer, Clara, eu amei esse Zoom de vocês, assim, compartilho com tudo que vocês falaram. E lá embaixo, tá tudo ótimo mesmo. A gente tem que vibrar nas coisas positivas, a gente não tem que ficar reclamando, como a Thay acabou de falar ali. Reclama, o universo vai ouvir o que tu tá falando por último aí. Vai vibrar na reclamação. Bom, saindo dessa área, eu entrei já, foi em agosto que eu entrei, eu escutei todos aqueles áudios em espanhol, pelo amor de Deus. Toda a literatura praticamente em espanhol. Então, tinha que ter uma paciência de Jó mesmo, né? Para dizer, de monja coen, praticamente, que adoro monja coen. Mas escutei. E agora, como elemento terra, eu não passo nada em espanhol para as gurias, nada. Porque eu sei que elas não vão escutar. Então, eu já seleciono. Acho que a ideia de traduzir, achei maravilhosa, excelente. Traduz mesmo, tem que traduzir. Eu mesma traduzi algumas coisas para repassar para o nosso teatro. E facilita muito. Muita gente tem preguiça de ler e de escutar, né, em espanhol. Já tem preguiça de ler e escutar em português, imagina em espanhol, que aí aumenta a dificuldade. Bom, esse eu achei ótimo. Até a coisa de mudar o nome, a nomenclatura de irmã maior para irmã guardiã também faz todo sentido agora, né? Falando, adorei isso também. Eu anotei algumas coisas até enquanto vocês estavam falando. O ciclo de 28 dias é perfeito, Deus, é perfeito. Eu acho que tiveram uma baita ideia, assim, eu acho que fica nem muito nem pouco. Eu acho que 28 dias, se a gente chegar nisso, ou pelo menos uma grande maioria, você já parabéns já pela ideia. Porque senão a gente fica muito tempo no elemento. Eu estou 4 meses no elemento terra. Eu estou mega super blaster aterrada no chão, com raízes imensas. Mas é um elemento maravilhoso, assim, de muito conhecimento. E eu achei a história das parcerias também que vocês falaram. Eu acho que tinha que ter feito já quase lá no início. Como é que ninguém nunca pensou nisso, né? As parcerias de projeto, dos grupos esses que vocês falaram agora por último.
E é perfeito. E tanto os Zooms de saberes. Os Zooms de saberes, então, já era para estar acontecendo há muito tempo. Há muito tempo também, já, ó. Era para ontem já ter acontecido. É hora já. Tanto que agora, terça-feira passada, nós fizemos um no nosso PA, que era de uma consteladora de Brasília, e ela vinha para falar só no nosso Zoom. Era uma convidada, porque tem uma das nossas, das meninas do meu tear que faz constelação, e ela convidou a mentora dela para fazer a palestra no nosso tear. E eu disse, então, vamos abrir, então, né? Vamos abrir. A água concordou, achei maravilhoso, perfeito. Vieram 50 meninas de outras, a gente colocou na biblioteca, vieram. Bom, são 50 mulheres que recebem uma informação gratuita também, né? Para quem não entende, para quem já entende, enfim, né? Acrescenta, né? Inclusive, a consteladora não era do teatro, era só uma convidada. E no momento que ela ia falando, eu disse, hello, eu vou ventar essa mulher enquanto ela fala, né? Porque ela falava e conectava com o teatro, tudo que ela falava. E falando da história, ela foi no Canadá 10 anos atrás e conheceu um grupo, que é o grupo que foi praticamente, fala da origem do teatro. Aí quando ela começou a falar essa história, eu disse, bom, tem tudo a ver, né? Bom, mas era só para abrir um parênteses nisso. Achei maravilhoso isso também do grupo de saberes. Eu vou querer muito saber desses outros grupos e depois eu quero ver como é que se faz para ser adicionada no grupo de sonhos e esse de ajudar nos projetos, tá? Eu estou muito interessada, depois pode colocar na biblioteca, como saber. Gente, eu vou colocar o meu WhatsApp, tá? Meu número do WhatsApp aqui no chat agora. Então, daí, quem quiser ser adicionado nos grupos, me manda um inbox falando, quero pro grupo tal. Eu posso mandar o link também, tá bom? Eu escrevi ali, gente, que quem quiser também depois escrever dúvidas, questionamentos, comentários e mandar para as irmãs guardiãs, né? Pedir para elas reenviarem para a gente através do grupo lá, também é muito bem-vindo. E a gente diz isso exatamente por isso. A gente acredita realmente na inteligência coletiva. Então, tudo que vocês podem trazer, podem ajudar também, né, a gente a aprimorar aquilo que a gente já vem criando, ou rever várias coisas que a gente criou, novas coisas podem ser criadas, não só a gente. Quando eu digo a gente, eu falo todas as pessoas que estão interessadas em fazer isso, né, que a gente aqui está sendo essa figura representativa, né. Então, é bem importante mesmo trazer, né, não ignorem as coisas que estão vindo. Vai ser importante, depois a gente pode mandar respostas também de coisas, né? Porque esse Zoom realmente é muito limitado no tempo que a gente gostaria para poder trazer tudo. Eu gostaria de me pronunciar. Eu estou muito feliz, eu amei participar desse Zoom. Vou ser bem breve para deixar quem sentir de compartilhar algo também. Mas eu quero dizer que eu já falei isso, mas né, agora com tantas mulheres aí, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto acolhida, né, como irmã guardiã, porque a gente precisa se renovar, a gente só não tinha encontrado o caminho ainda, né? Então eu vejo que tudo está no momento certo. Tinha que ter acontecido antes? Não, tinha que ser agora, porque a gente precisou passar por todos esses processos para hoje estar forte e foda para poder fazer isso que a gente está fazendo agora. Quanto eu vi também alguns comentários que eu me identifiquei aqui. Ai, que pena, como eu queria que todas as mulheres do meu grupo participassem. Eu acho que eu também pensei assim em vários momentos e eu tô tentando transformar esse pensamento, né, e esse sentimento a partir desse hábito aí, porque olha quem tá aqui, sabe? Agradece pelas mulheres que vieram, né? E acredito que emitindo essa frequência, a gente vai acabar atraindo as que não estão aqui também, do que a gente ficar reforçando essa crença de que
porra, que bosta que elas não estão aqui. É uma, né? Não! Desculpem os palavrões, mas enfim. Né? Eu acho que, cara, tá aqui da hora, meu. Que massa que quem tá aqui vai poder compartilhar no grupo depois, gurias, foi demais, não sei o que, pouco bom. E quanto também aos áudios, assim, não sei vocês, mas eu sempre achei um saco ouvir áudios gigantescos de 30 minutos e o cara se perde, não sabe mais onde é que tá, não sabe o que já ouviu, que não sei o quê. Então, gurias, enquanto a gente conversava, tandam, criei um canal no YouTube pro nosso tear. Só que assim, é um canal. Ele pode, eu também te amo, Rô. Ele pode ser. Ele é privado, né? É um canal privado, a gente não vai estar nas buscas, então a gente pode ficar tranquila, né? A gente só libera o que a gente tá afim. E ao passo em que a gente sobe esse link, enfim, para acessar, fica com as Irmãs Guardiãs, ou quem também se dispor a fazer a manutenção desse conteúdo, eu me disponho. E a gente sobe o vídeo, né? No caso, esse vídeo aqui, eu vou mandar ele pro YouTube e o link fica privado, então só quem tem o link consegue acessar. Aí vamos supor, tem uma mandala da Maria que teve um Zoom e nem todo mundo pôde participar. Então a gente faz a mandala faz o Zoom, grava e essa irmã vai subir o vídeo pro YouTube, mas vai compartilhar só com a mandala dela, então não é uma coisa que vai ficar exposta para todo mundo, né? Mais ou menos isso. E, bom, é isso. Daqui a pouquinho. Vamos estrear ele hoje. Vamos ver como vai funcionar isso aí. Ai, tô feliz. Beijo, amo você. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Shade aqui. E eu queria dizer que eu tô muito feliz assim de ver tantas irmãs de caminhada aqui nesse Zoom. Várias irmãs assim de vida mesmo. E que eu sinto que me dá certeza semana e eu fiquei muito feliz com isso. Isso vocês fazem a minha vida ser mais feliz, me dá mais certeza de eu ser mulher, me dão confiança de seguir esse caminho nesse problema político mundial que a gente está vivendo agora. Esse movimento que me dá a certeza do mundo melhor. Boa noite para vocês. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos abertos aí para quem quiser se colocar. Depois a gente, em mais 10 minutos, a gente encerra completamente. Então, às 11h10, todo mundo que quiser descansar está totalmente liberada. Então, aproveitem esses 10 minutos. Eu posso falar mais um pouquinho, então. Eu tenho, no nosso tear, duas ventos deram um outro dia uma ideia, outro dia, não, já faz um tempo, sobre criar, não sei, talvez um site, não sei bem, um blog, não sei o que seria bem, mas onde todas nós, todas as aquecedoras, poderiam colocar os seus trabalhos, né, oferecer seus trabalhos. Digamos, professora de português. Aí abre um link, tem lá todas as professoras de português em todas as cidades.
Aí o filho está precisando de uma professora de português, vou lá no site, vou ver então qual a professora de português mais próxima, que tem mulheres do TEAR geral, do Brasil, e vou chamar então a minha irmã, minha parceira, para prestigiá-la. Preciso de, sei lá, de docinhos e salgadinhos para a festa do meu filho, sei lá. Vou procurar então aqui salgadinhos e docinhos para a festa. Quem são, sabe? É isso. Ah, preciso um vestido de noiva. Quem é que confecciona vestido de noiva? Costureira. Vamos lá, costureira. Gente, a gente precisa colocar o nosso trabalho também assim, em evidência, além dos saberes. Eu acho que o nosso trabalho podia estar ali junto com os saberes. Essa ideia nasceu dentro, não, eu acho que outras pessoas devem ter tido essa ideia, mas no nosso TEAR essa ideia vem fervescendo cada vez mais. E um outro dia, uma das meninas do meu TEAR perguntou: aproveita os Zooms da Sônia, que tem muita gente, e fala logo isso, dá a ideia logo, joga para o universo. Estou jogando para o universo. Quem quiser vir nessa parceria aí comigo, me chama. Eu estou dentro. Eu acho muito válido, Gurias. Gratidão. É muito lindo ver isso, porque isso é uma resposta que eu e a Thay, a gente teve também, assim. Tudo isso que a gente está falando, a gente ouviu, começou a ver que várias linhagens já estavam fazendo as coisas que a gente trazia. E aí a gente ia sentindo uma comprovação de que a gente não estava mesmo inventando, criando, sabe? Que a gente falava, a gente está só em sintonia com o que precisa ser feito e estamos conseguindo canalizar isso e fazer. E essa ideia que você trouxe também é uma ideia que está na nossa lista lá, mas foi uma que a gente não conseguiu realizar, por falta mesmo de ter gente que pegasse nas mãos isso e falasse, vou começar a fazer, né? Como eu não sou muito das tecnologias, eu sou menos indicada ainda para entender o que criar, como criar. Então agora, gente, aí todas as 70 mulheres que ouviram isso, quem quer abraçar, entra em contato com a SO, ou já cria, e aí já entra em contato e põe todo mundo, porque eu acho que isso é fundamental mesmo, a gente ter um lugar onde a gente pode usar os trabalhos umas das outras, né? Então a gente continua circulando, inclusive, a energia financeira entre a gente, mas numa outra lógica, né? Os serviços, o dinheiro, enfim, tantas coisas que a gente pode circular lá. Então alguém abraça aí e vamos colocar em prática essa ideia também. Vou colocar meu número do WhatsApp para quem quiser. Gente, os judeus fazem isso, os maçons fazem isso. Hello, mulheres, vamos fazer também. Primeiro, agradecer imensamente todas essas mulheres maravilhosas que se dispuseram a pensar, a criar, recriar e ver aonde estavam os problemas e buscando as saídas maravilhosas. Gratidão. E eu fico muito feliz e eu gostaria que todas as mulheres do planeta Terra fizessem parte desse grande movimento, porque a cada dia eu percebo que a grande saída dessa crise no planeta Terra está na mão do feminino. Olha nós aí, bem-vindas, gratidão. E mais uma vez eu reafirmo o meu sim como água. Gratidão, gratidão. Maravilhosas. Ouvem? Sim, sim, Ana. Meu nome é Ana Carneiro. Eu sou fogo bem recente, assim, trazido pelas mãos da Clara. Fiquei muito feliz, mas consegui entrar. Meu notebook está se reprogramando ali, não quer falar comigo. Então, eu consegui entrar agora já no final pelo celular. Mas fiquei muito feliz de ter conseguido mais essa vitória assim, dentro da tecnologia, porque eu não entendo muito. Mas eu agradeço muito, muita gratidão de estar no meio de vocês. E vi diversos
Zuns da Sônia sobre o boi, né? Que foi muito lindo, é muito lindo. Tenho aprendido muito com todas vocês e estou muito feliz até de ter conseguido falar agora, né? Porque já tinha tentado falar algumas vezes, mas não consegui. Adorei todas as ideias novas que está saindo aí, estou percebendo que está saindo agora. Eu sou acupunturista já há 25 anos e me proponho a estar com vocês nesse caminho aí dessas propostas todas, tá? Então, uma gratidão muito grande mesmo, agradecendo muito ao nosso Criador, a essa energia que chamamos de Deus. E a gente está aqui só para materializar o que Ele já realizou, né? Então, tá bom. Muito obrigada. Só falar um pouquinho. Eu queria só agradecer rapidinho por esse Zoom, por toda a energia de vocês, assim, porque, tipo, essa semana nos mandalas que eu acompanho foi bem intenso, assim, e, tipo, muita coisa, muitas mulheres saindo e muitas costuras iminentes, e em muitos momentos eu me senti assim, tipo, meu Deus, e agora terá a solução? E essa coisa de escutar, né? A gente teve um Zoom com a Clara também na terça, e tá escutando vocês me traz de volta para esse lugar, né, de leveza e de resgatar essa coisa boa de estar aqui, né? Eu acho que é isso que a gente vem fazendo nesses Zooms que estão acontecendo nessa semana, assim, né, de resgatar o prazer de estar aqui, o prazer de estar entre mulheres. Eu fico muito feliz de ouvir aqui, ouvir várias pessoas aqui se manifestando que eu nem sei quem são, que eu nem conheço, mas que eu fico feliz de estar conectada com essas pessoas, né, de alguma forma, e de uma forma tão linda. Então, só para agradecer vocês e seguimos aí na conexão, conversando sobre os pormenores. Gratidão. Convidada da Rosilda e quiser se manifestar ou fazer alguma pergunta, olha o momento. Neide, Márcia, Grazi. Recomendo que todas vocês tomem água agora. Eu sempre falo isso, tanto pelo contato com a tecnologia, quanto por o tamanho de energia que a gente demanda para poder assentar novos paradigmas, tudo isso. Nosso DNA vai se reorganizando, as células trabalham mais, então a gente precisa alimentar elas, né? Ter mais fluxo de sangue circulando. Então, bebam bastante água. Dormir também faz com que todo esse conhecimento, todas essas informações se assentem. Então, também descansem, que é importante. E uma das falas que eu fiquei com vontade de trazer também agora é de que não existe ninguém que vai salvar, né? Então, agora vocês estão me olhando, né? Olhando a Thay, ou olham a Sônia também, que é uma figura que tem uma presença forte, e fala, ai, elas vão salvar agora a nossa vida, né? Na verdade, isso não existe, né? A gente, de alguma maneira, está espelhando uma capacidade que todas nós temos de poder sermos responsáveis pelo que acontece na vida da gente, né? Então, todas nós aqui somos co-criadoras. Esse processo é totalmente de corresponsabilidade, de co-criação. E não é só na vontade, porque tem muitos projetos aí que são, mas tem um proprietário, mas tem alguém centralizando, e aí isso não consegue se realizar. Aqui não existe propriedade. Todas nós somos o próprio tear, né? Então, quando a gente se responsabiliza disso, a gente entende o que é que a gente precisa fazer e que movimentos a gente vai buscar para fazer com que isso aconteça, quando a gente também sente que ao nosso redor a gente não está sentindo esse apoio, porque isso também pode acontecer. Então, a gente está se colocando um pouco nessa função hoje, eu e a Thay, de dar esse apoio, de trazer um pouco com mais clareza, nomear, né, mover as energias aí. A gente continua nesse apoio por enquanto, né? Um momento a gente vai sair do processo e ele vai continuar com todas vocês que estão um pouco mais recentes no processo, e depois outras vão vir, e é isso, é como a nossa passagem aqui na vida, né? A gente vem, passa pelo processo da donzela, que eu chamo, que é o primeiro processo de descobertas, depois o processo da mãe, que seria o momento, mesmo que não sou mãe física, né, mas o momento em que eu me responsabilizo pelo outro, que eu entendo como eu acompanho o outro, depois eu vou para o processo da anciã, onde eu vou descansar, contar histórias,
assimilar tudo que eu vivi, e aí eu fecho o meu ciclo, né, de passagem. Então aqui também a gente está de passagem. Então, aproveitem também a passagem que vocês estão fazendo por aqui, como a gente está aproveitando a nossa. Porque é realmente muito transformador, é muito gostoso, e quando você aproveita, naturalmente você oferece coisas, né? Hoje eu estou olhando, né? A gente chegou a 105 mulheres falando, nossa, em nenhum momento quando eu entrei no teatro eu imaginei que eu ia estar num Zoom com 105 mulheres de tantos lugares, né? E isso foi só uma consequência, né, da forma com que eu fui vivendo intensamente todo esse processo, absorvendo, me colocando, e sei que todas vocês podem, cada uma com a sua forma, a sua energia, o seu jeito, também oferecer muito para esse processo na medida em que vocês aproveitam. Então, todos os caminhos são possíveis, todos, né, numa realidade quântica, tudo é possível de ser criado, principalmente quando a gente está dizendo que as mulheres estão envolvidas, porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer muito bem é criar, né? E a gente pode aprender a criar também a partir das nossas vontades e não só das necessidades, às vezes até desastrosas. Então, se tem um caso de doença na família, rapidamente você cria conseguiu uma coisa. Então, nesse lugar, a gente já experimentou muito essa criação. A gente pode também criar a partir do prazer, criar a partir, né, do encontro com o outro. Então, a gente vai descobrindo tudo isso. E se ainda tem conflitos aqui, se ainda tem questões, e sempre vai existir, porque onde existe mais de uma pessoa, existirá um conflito, porque existe intimidade, e intimidade e conflito estão diretamente relacionados. E o conflito não é ruim, né? Ele pode ser, depende de como a gente lida com ele. Então, que a gente possa aproveitar melhor, né? Tudo, exatamente tudo que aparece aqui como um instrumento para eu me transformar mais, para eu me relacionar melhor, para eu me recriar, para eu colocar minha criação em maior atividade, em contato com outras mulheres, né? E é isso, mulheres, somos uma rede muito grande, ainda que a gente não consiga ter uma dimensão concreta disso. É no mundo inteiro, é em vários países. Nesse exato instante está acontecendo Zoom em vários lugares que a gente desconhece. E num momento de crise planetária que a gente está vivendo, esse lugar que a gente está fazendo brotar vida aqui está sustentando energeticamente os processos lá fora e aos poucos vai conseguir fazer com que a gente tenha uma capacidade de estar nesse mundo com outra qualidade e oferecendo para todas as pessoas que estão conectadas com a gente uma outra qualidade de relação, né, de compreensão da vida. E é isso, cada vez que eu me curo, o outro se cura, cada vez que eu me liberto, o outro também pode se libertar, cada vez que eu sinto a luz, o outro pode sentir, cada vez que eu sou amor, o outro também pode ser. Então a gente vai nesse processo coletivo, que é esse processo político, coletivo, amoroso, transformador e tantos nomes que a gente poderia dar. Agradeço cada presença aqui, cada energia, cada sustentação, cada mulher que está aqui. Me coloco ainda à disposição enquanto eu estiver dentro desse processo para poder apoiar vocês no que eu puder apoiar, porque sei também que eu tenho todo o apoio que eu preciso aqui, não tenho problema para pedir, nem para receber, e recebo muito apoio de vocês, então tenho muito para dar também. Então a gente vai nessa troca e gratidão. Linda, gratidão. Quantas mil mulheres no planeta Terra, mais ou menos? Mais de 2.000, né? Eu sei que tem eu, Rosilda. Linda! Essa aí é uma fogo magnífica que participa de tudo, que está se empoderando lindamente. Vânia, linda! Amo vocês!